Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é um motivo de satisfação estarmos aqui iniciando os painéis do primeiro Congresso Interinstitucional de Diálogos entre Direito e Tecnologia, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus em Três Lagoas, e em parceria com algumas instituições, como a Universidade de Marília, a Universidade Estadual de Londrina, a própria Faculdade de Direito em Campo Grande, e também com outros cursos daqui de nosso campus, como o curso de Sistema de Informações, o curso de Pedagogia, que tem participado de modo bem ativo desse projeto. E hoje nós damos início aos painéis com o painel 2, é o que nós estamos responsáveis hoje por acompanhar, e fico contente com a presença e com a participação de todos vocês. E o painel 2, ele tem por tema o ativismo judicial, a questão contramajoritária e a crise de democracia, que a professora Larissa Besquiza Cione vai tratar, e logo em sequência a questão do papel político e educacional da mulher na sociedade democrática, tratado pela professora Regina Célia de Carvalho Martins. Fazendo uma breve apresentação das duas professoras, a quem imensamente agradeço por terem aceito o convite por nós formulados para participar desse evento, para poder participar das atividades aqui no dia de hoje. E a professora Larissa, ela é uma ótima amiga dentro do doutorado, nos conhecemos lá na Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é doutoranda em Direito Constitucional e do Estado pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e ela possui graduação em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, além de especialização em Direito de Sucessões, Direito de Família e Sucessões, e em responsabilidade civil, médica e odontológica, e ela é advogada no estado de São Paulo. A professora Regina Célia de Carvalho Martins, ela é doutora em Direito pela Universidade de Marília e mestre também pela mesma instituição, advogada e professora. E eu, imensamente, tenho uma satisfação muito grande, porque anos atrás, quando eu iniciei minha pesquisa na área do direito processual civil, tive ela como minha professora. Então, boa parte do que a gente começou a aprender e aquilo que a gente conseguiu desenvolver, o interesse pela pesquisa, eu falo, eu devo muito a ela, a quem eu rendo meus agradecimentos, minha admiração, meu respeito por estar aqui conosco hoje nesse momento e engrandecendo esse nosso congresso. Então, sem mais delongas e sem falar a mais, agradeço também a Tati, ao Felipe Marquesi, que estão aqui no suporte, nos dando todo esse apoio aqui no StreamYard para poder propiciar essa transmissão para vocês. Eles são alunos da instituição e são de fundamentais importâncias para que esses eventos, para que esses projetos possam desenvolver. Ao professor Carlos Furlani, que também está aqui conosco hoje, como mediador, como debatedor desse painel, e a todos vocês que estão aqui presentes, estão acompanhando, porque sem vocês não se tornaria possível esse evento, não se tornaria possível a concretização de um sonho, de uma união realmente entre diversos cursos e unindo os mais diversos temas dentro da Universidade Federal. Então, bem-vindos, já falei demais, quem é meu aluno sabe, o professor falando ainda, bem-vindos e aproveitem, então, a palestra, a fala do painel, inicialmente com a professora Larissa, em sequência com a professora Regina. Caso queiram fazer alguma pergunta, já façam ela durante a palestra, que nós já tentaremos transmitir para a professora, ou então vai colocar aqui na tela para que vocês possam já, de repente, ter a resposta. E em não tendo ainda a resposta, ao fim dos debates, ao fim do painel, nós abriremos para as perguntas e colocaremos as perguntas que foram feitas durante as exposições. Tá bom, pessoal? Então, agradeço imensamente, Larissa, pela sua participação, agradeço imensamente, Regina, pela sua participação. O professor Carlos quer fazer uma recepção também das professoras. Bom dia a todos, alunos, bom dia aos professores presentes. É sempre uma honra, Aldo, como você mencionou, trabalhar diante da professora Larissa, da professora Regina, e de suma importância para que nós possamos concretizar esse sonho, sonhado juntos, realizado, né, projetado pela professora Luísa, mas que houve, obviamente, dentro das demais universidades,
Universidade de Marília, a Universidade Federal também no Mato Grosso do Sul, a FADIR em Campo Grande e outras universidades de Londrina, do país inteiro, dessa junção, dessa união. Muito importante essa sua colocação, acho que você foi objetivo e foi muito feliz na sua fala. Parabéns. Muito obrigado, professora Larissa, muito obrigado, professora Regina, que tenha uma boa palestra e a gente possa contribuir com todos aqui nesse congresso. Obrigada, colegas. Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer ao gentil convite do Aldo, que nos conhecemos lá na Faculdade de Direito, como ele disse, de São Paulo, Largo São Francisco. Foi uma turma maravilhosa, a disciplina da professora Mônica Kudinter, que inclusive o Carlos também, querido colega, participou. E que bom que a gente estreitou essa amizade e tomara que seja o primeiro de muitos eventos que vamos participar juntos, né? Queria dar bom dia para a professora Regina também, que divide o painel aqui comigo, também muito recomendada pelos meus colegas, e agradecer o nosso suporte do Felipe e da Tatiana. E como eu disse aqui nos bastidores, eu não sou muito afeita à tecnologia. Nesses tempos de pandemia, gravação, slide, vídeo, realmente a gente fica um pouco confuso. Obrigada aí pela ajuda. Bom, queria também dizer do tema do congresso. Acho que foi muito feliz a escolha pelos organizadores. Afinal de contas, realmente estamos vivendo uma situação excepcional dos impactos da Covid no uso da tecnologia, direito à educação. A gente ainda não conseguiu superar, né, o que nós estamos vivendo, e nós sabemos que muitas das boas ideias que surgem para a gente solucionar os problemas, elas vêm realmente das discussões acadêmicas. Então, é muito bom a gente poder oxigenar o que está acontecendo, especialmente nesse tema que eu vou abordar aqui, que é do ativismo judicial, e a gente vê como a gente pode debater, criticar, elogiar, estimular, dentro do que isso vai acontecer. Então, gostaria de pedir para a Tati, acho que é ela que está me ajudando com os slides, não sei se já está disponibilizado, só para eu poder seguir o roteiro, por favor. Já está aparecendo, gente, é que eu não estou vendo. Ai, muito obrigada. Isso, pode passar, por favor. Então, esse é o tema que eu vou abordar, ativismo judicial, questão contra-majoritária e a crise da democracia. Então, eu vou fazer uma introdução sobre o nosso regime democrático, que nós sabemos que é o regime que nós adotamos em nosso país, lembrando que é o único regime político em que se garante os direitos fundamentais, especialmente a liberdade e a igualdade. Quando nós dizemos igualdade, é claro que a gente está falando sobre igualdade substancial, né, tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da desigualdade, tudo para buscar uma igualdade material, e a liberdade, especialmente em relação às liberdades públicas. Então, como já diz o doutrinador italiano Giovanni Sartori, a democracia é o reino das liberdades. Em nenhum outro regime, seja autoritário, totalitário, ditadura, claro, a gente não consegue garantir a liberdade dos indivíduos no Estado. Então, a democracia, ela permite que o povo eleja os seus representantes, a democracia representativa, deixa que eles decidam por eles e, com isso, garanta a liberdade de todos, os direitos de todos. Entretanto, apenas conferir essas liberdades não é suficiente, porque uma vez que você dá liberdade, mas vem o Estado e tolhe essas liberdades, então não faria sentido, não teria como você garantir que todos os indivíduos tenham esses direitos. Então, paralelamente à concessão dessas liberdades, é necessário limitar o poder do Estado. Então, o Montesquieu
já lá no século XVIII, dizia que é necessário a gente ter o poder limitado, e como nós vamos conseguir limitar esse poder? Fazendo a separação dele, porque toda vez que você deixa o poder na mão de um órgão só, a tendência dele é abusar desse poder. Então, você precisa fazer uma divisão. A gente tem a teoria, entre aspas, da tripartição dos poderes, que, na verdade, é um número circunstancial. Nós sabemos que até no Brasil a gente chegou até um quarto poder, o poder moderador, mas a gente vai dividir esse poder e estabelecer um sistema de freios e contrapesos, em que um vai controlar a atuação dos outros. Tudo isso tem que estar previsto numa Constituição que vai regulamentar o Estado, ainda que ela não seja escrita, mas ela tem que estar prevista na Constituição. Então, já no final do século XVIII, em que foi realizada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no artigo 16 tem a previsão: toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos, nem determinada a separação dos poderes, não tem Constituição. Esse movimento de constitucionalizar, colocar na nossa lei fundamental os direitos dos indivíduos e o limite do poder, associada com a divisão orgânica do poder, as atribuições de cada poder, o que cada um poderá fazer, isso tudo é denominado do movimento do constitucionalismo, tá? Constitucionalizar os direitos, os limites do poder e a divisão orgânica do poder. Os direitos fundamentais e a limitação do poder devem estar, então, na Constituição. Podemos passar para a próxima, por favor? Então, nesse cenário, qual que foi o papel do Poder Judiciário? O Judiciário, inicialmente, foi idealizado para a solução dos conflitos. Entretanto, a ideia de que essa previsão constitucional da garantia dos direitos com a limitação do poder, ela foi se enfraquecendo ao longo da história, porque não necessariamente pelo fato de estar na Constituição, isso era respeitado pelos poderes públicos. Então, o Poder Judiciário passou a ter uma outra função, a de ser o guardião da nossa Constituição. Além de resolver os conflitos dos casos concretos entre os indivíduos, foi dada essa nova atribuição ao Poder Judiciário, garantir aquilo que está estabelecido na Constituição em termos de direitos e limite dos poderes. O Judiciário se tornou o responsável pela interpretação constitucional e a aplicação concreta dos critérios interpretativos. E, somado a isso, a força normativa da Constituição, do doutrinador Conrad Hess, que já começou a desenvolver as ideias de que a Constituição não era meramente abstrata ou uma carta de intenções, ela deveria, na verdade, ter uma força normativa, o seu conteúdo tem o valor de normas, assim como qualquer outra norma do ordenamento jurídico. E também, lembrando do poder vinculante das decisões do STF, que, uma vez decidida na corte em determinados casos, aquilo vai vincular todos os demais órgãos do Poder Judiciário. Isso tudo fez o Judiciário ganhar uma maior força, esse contexto todo, e no século XXI, de acordo com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o STF passou a ser uma justiça constitucional orientadora, porque, de acordo com a orientação da interpretação do STF em relação à Constituição, e o efeito vinculante que vai se irradiar sobre todos os demais órgãos do Poder Judiciário, isso vai orientar as decisões dos casos concretos, nos juízes de piso, nos tribunais e no STJ. Então, a gente pode passar para a próxima, por favor. Então, com essa introdução, quais são as questões que a gente tem que levantar aqui? A nossa Constituição de 88, até lembrando aqui que eu estou fazendo uma digressão um pouco mais recente, eu não me estendi muito num histórico muito distante em razão do tempo que me foi concedido, mas lembrar que a Constituição de 88, ela foi promulgada em um ambiente de estado de bem-estar social, ela é social-democrática, ela não é sintética, ela é analítica, como nós sabemos, e principiológica. Então, ela é prolixa e traz uma enorme quantidade de princípios,
o que é um ambiente fértil para as interpretações pelo STF, né, na jurisdição constitucional, e especialmente para a judicialização das políticas públicas. Então, essa interpretação criativa dos princípios constitucionais, ela também é uma influência do neoconstitucionalismo. Como eu disse agora há pouco, o constitucionalismo é esse movimento de prever nas constituições os direitos e os limites do poder, e ele teve várias fases ao longo da história. Atualmente, de acordo com a maioria da doutrina, porque existe doutrina que não aceita esse termo, mas de acordo com a maioria da doutrina, nós vivemos um neoconstitucionalismo, e esse neoconstitucionalismo, ele prestigia demais os princípios que têm uma interpretação mais ampla, né, e ele é suscetível do juízo de ponderação, e o juízo de ponderação seria você aplicar em determinado caso, um princípio em detrimento do outro, e em outro caso, o outro princípio em detrimento do primeiro. Então, essa possibilidade de você, de certa forma, manipular a aplicação dos princípios de acordo com o caso concreto, de acordo com o ministro Barroso, surgiu um problema, porque a ponderação ela não pode ser um convite para o exercício indiscriminado do ativismo judicial. O ativismo judicial, que vai se revelar com o avanço das atividades do judiciário nas suas funções constitucionais, ele é impulsionado por essa possibilidade da ponderação e da interpretação dos princípios. Então, para evitar o ativismo, o STF deveria buscar um equilíbrio entre esta criatividade e os limites constitucionais postos, o que não tem sido feito na nossa realidade brasileira. Então, podemos passar para a próxima, por favor. O ativismo judicial, então, sintetizando, seria uma participação mais ampla e intensa do Poder Judiciário na concretização dos fins institucionais do poder público, e porque, além da interpretação desses princípios de forma ampla, a sociedade se diz não representada em virtude da enorme quantidade de partidos políticos, e ela leva ao judiciário as suas demandas. A democracia, como a gente diz, que é o governo do povo, e os representantes, eles devem espelhar a sociedade. A maioria do povo elege os seus representantes, então as ideias, os princípios, as ideologias do povo, na sua maioria, deveriam estar no parlamento, e uma vez que isso não acontece, porque nós temos muitos partidos políticos, então fica difícil a maioria, o pensamento da maioria da sociedade estar dentro do parlamento, isso também propulsiona o Poder Judiciário a realizar esse ativismo em prol de tornar a sociedade melhor representada, né? E a invasão do Poder Judiciário nessa competência constitucional não exercida pelos demais poderes, ela então recebe até um apelo da sociedade civil e até é avalizada por ela. Muitos da sociedade, especialmente os que não têm o conhecimento jurídico, acreditam que o STF está agindo bem quando pratica o ativismo judicial. Nós sabemos que o ativismo não é exclusividade do nosso país, é uma realidade na maioria dos países democráticos, né, do mundo ocidental, como nós dizemos, mas no cenário brasileiro, o que é muito marcante? O poder legislativo nosso é ineficiente, porque ele não discute temas relevantes no Congresso Nacional. Então, como eu também disse há pouco, nós temos uma Constituição que é principiológica, ela foi editada no pensamento do Estado de Bem-Estar Social, nós temos as normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. As normas limitadas precisam da legislação infraconstitucional para que os direitos possam ser exercidos, e o Congresso Nacional, ele ficou inerte por muitos anos. A Constituição foi promulgada em 88, e passados 5, 10, 15, 20 anos, as normas não eram editadas e os direitos se tornavam inviáveis de ser aplicáveis pelos cidadãos.
e eles começaram a bater as portas do judiciário para questionar isso. Inicialmente, o judiciário se limitou a dizer, olha, eu não tenho atribuição para exigir que o legislativo pratique a sua atribuição constitucional, mas, com o passar dos anos, ele começou a entender que havia um exagero nessa inércia do poder legislativo e, então, começou a avançar nas atribuições do poder legislativo. De outro lado, o poder executivo é omisso na implementação de importantes políticas públicas. Nós sabemos que, por diversos motivos, sejam históricos ou sociais, o nosso executivo nem sempre é eficiente, ele deixa a desejar na implementação de políticas públicas, às vezes muito básicas, como saneamento, saúde, educação, e isso foi causando uma perda do que a gente chama do mínimo existencial. O mínimo existencial para que exista a dignidade da pessoa humana, aquele mínimo não é fornecido pelo Estado, mesmo quando existe a resposta da reserva do possível, o mínimo ele precisa ser implementado, e isso não estava sendo feito, né, não vinha sendo feito em alguns casos. Então, esses dois aspectos, nós temos o judiciário e os dois poderes políticos, o legislativo e o executivo, e os dois estavam com essas falhas elencadas aqui. Nesse duplo vácuo, foi acontecendo essa hipertrofia do judiciário, que começou a interferir nesses dois poderes. Então, podemos passar para a próxima, por favor. Os outros fatores propulsores do ativismo no Brasil, além desse duplo vácuo do poder legislativo e do executivo. O primeiro seria o controle de constitucionalidade abstrato da lei em tese e as decisões que possuem efeito vinculante, como eu também já disse agora há pouco, o controle de constitucionalidade brasileiro, as decisões do controle abstrato, além do efeito vinculante que irradia toda a sua orientação para os demais órgãos do Poder Judiciário, a gente também sabe que hoje existe a modulação dos efeitos, que é essa possibilidade do Poder Judiciário determinar na linha do tempo, a partir de quando, seja para o futuro, ex nunc, ex tunc, qual que é o momento em que aquela lei vai deixar de ser aplicada no ordenamento jurídico e como aquela situação que não vai ter mais uma lei regulamentadora, porque ela foi declarada inconstitucional, como aquilo vai ser tratado juridicamente, como aquele fato da vida vai ser tratado juridicamente, isso também deu um grande poder nas mãos do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, o Supremo acaba atuando como legislador negativo, principalmente no controle, ao invalidar as leis e atos normativos dos poderes democraticamente compostos. Então, o poder executivo e o poder legislativo, que são formados por representantes eleitos, que são os representantes do povo, a maioria, que na democracia a maioria é que tem o poder, o judiciário, que é um poder externo, vem e retira essa norma do ordenamento jurídico que foi democraticamente inserida no nosso sistema. E, por outro lado, ele também acaba tendo essa função de legislador positivo, porque uma vez que ele faz a interpretação da Constituição e essa interpretação tem esse efeito vinculante, a gente pode até mencionar aqui a interpretação conforme, uma norma jurídica infraconstitucional, uma lei que tem um significado polissêmico, ela tem várias formas de ser interpretadas, e o STF escolhe uma interpretação, ele diz, essa é constitucional, as outras são inconstitucionais. Uma vez que ele faz isso, ele se torna o legislador positivo, porque ele está dizendo, eu quero que essa aqui valha. Se essas outras foram previstas pelo Poder Legislativo, essas são inconstitucionais, essas não serão mais aplicadas. E isso tem efeito vinculante também, vai atingir todos os juízes que compõem o Poder Judiciário, efeito vinculante e obrigatório para todos os magistrados. Então, a inclusão em nosso sistema jurídico também temos essa questão
feito de legislador negativo, legislador positivo, e também foi incluído em nosso sistema jurídico a atividade normativa atípica ao STF. Com a emenda constitucional número 45, foram criados alguns mecanismos importados dos sistemas do Common Law para o nosso sistema jurídico, que é Civil Law. O sistema Common Law predominante nos países anglo-saxões, eles dão predominância aos precedentes, e nós, Civil Law, damos preferência à lei. A lei predomina no caso concreto, o juiz é a boca da lei. Entretanto, nesse movimento global que nós vivemos, foram importadas algumas ideias do Common Law, que, na verdade, não seriam tão adequadas, não todas, né, para o nosso sistema, porque acaba criando uma mistura que não se acopla adequadamente. Entretanto, na emenda 45, foi importada a súmula vinculante para que o STF edite súmulas que são de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário também. Inclusive, essas súmulas vinculantes já recebeu críticas da doutrina, não só pela sua importação de um sistema que não é o nosso, Common Law para Civil Law, mas também pela forma como o STF vem utilizando. Logo que ela entrou em vigor, o STF já editou uma série de súmulas, se não me engano, 12, e sendo que no seu procedimento exigia uma quantidade de decisões, né, decisões reiteradas em determinado tema, e então ela seria submetida ao processo de votação de súmula vinculante, e aí sim o enunciado se tornar obrigatório. Entretanto, o STF, em resposta a essas críticas doutrinárias, ele diz que essa análise das decisões reiteradas, ela tem que ser qualitativa e não quantitativa. Então, uma vez que o próprio STF entende que o tema é relevante e que ele já tem o posicionamento determinado naquele assunto, ele pode sim editar a súmula vinculante e obrigar todos os demais órgãos do Poder Judiciário que observem, no caso, aquela orientação do Supremo Tribunal Federal. E também a supressão das omissões legais através do mandado de injunção. Como eu também estava dizendo, no movimento histórico de inércia do legislativo, os indivíduos, ou depois até a coletividade, o mandado de injunção coletivo, começaram a bater as portas do judiciário, reclamando a falta de legislação para que determinados direitos constitucionais pudessem ser exercidos. Então, como eles poderiam exercer os direitos se o legislativo ficava inerte, e o judiciário não pode obrigar o legislativo a votar, discutir e promulgar uma lei? Qual é a solução para o caso? Então, inicialmente, nos mandados de injunção, o STF dizia: sinto muito, mas eu não tenho o que fazer, eu vou notificar a casa, vou informar que existe vou fazer a comunicação da omissão, mas eu não tenho nada além disso para poder decidir nesse caso concreto. E passados os anos e o abuso nessa inércia, nessas omissões, começaram a propiciar que o STF, de certa forma, criasse soluções para os casos concretos, trazendo também uma atividade normativa atípica, usando outra lei por analogia para ser aplicada ao caso concreto, ou seja, uma solução própria. Então, nesses casos, também, como já dito acima, o adequado seria o STF estar limites da extrapolação dessas decisões e realizar o que nós chamamos da autocontenção. Ele entender que ele próprio possui os limites de suas atribuições constitucionais e dizer que o limite para ele atuar é aquele e não avançar em clara afronta ao que diz o texto da nossa Constituição. Se puder passar, por favor. E quais são, então, nesse cenário todo que eu estava expondo para vocês, da forma como o ativismo é praticado no Brasil, as principais críticas? Eu peguei alguns autores aqui para a gente abordar.
A primeira, a do Canutilho, do treinador português, que ele diz, mesmo ao interpretar a Constituição, mesmo quando o STF, ou até os juízes e tribunais abaixo do STF, vão interpretar uma norma, eles estão ainda vinculados à Constituição, à lei, à distribuição funcional de competências constitucionais, à separação dos poderes e o princípio democrático. Tudo isso deve ser respeitado na interpretação de leis ou das normas constitucionais por todos os operadores do direito. E o avanço, ainda que na intenção de responder a um clamor da sociedade civil ou de uma inércia injustificada do poder legislativo ou de uma ineficiência do poder executivo, isso não se justifica para avançar e desrespeitar a essas regras que ele mencionou aqui. O professor José Afonso da Silva também diz, não se pode esquecer que em uma democracia o direito é produto do processo legislativo. Então, no nosso regime democrático, em que nós temos os nossos representantes eleitos, existe um processo legislativo previsto na Constituição Federal, em que as leis possuem atribuição e competência para as iniciativas, para que seja deflagrado o processo legislativo. Após esse projeto de lei é encaminhado à casa primeiro, geralmente, a Câmara dos Deputados, depois ao Senado Federal, isso é debatido, isso é votado. Por vezes temos audiências públicas, temos audiências das comissões mistas ou comissões individuais, mas específicas dos temas que são votados, e só então isso é deliberado, e caso seja aprovado, há a promulgação e publicação da lei, e só então ela passa a entrar em vigor. Todo esse processo legislativo, ele é essencial numa democracia, e uma vez que o STF atua como legislador negativo ou legislador positivo, ele está burlando, entre aspas, né, esse processo legislativo como um todo. E a professora Mônica Herman Caggiano, minha orientadora do doutorado no Largo São Francisco, ela também menciona a questão da segurança jurídica. A segurança jurídica, que é um macro princípio, é o maior princípio de todos na visão dela, ela pressupõe o conhecimento da lei e do tratamento que será dado na sua aplicação. Então, nós, o povo, dentro de uma democracia, dentre os nossos direitos está sabermos as leis às quais nós nos submetemos e qual a interpretação dela. Então, a gente tem que seguir determinada lei e caso a gente tenha um problema relacionado a um caso concreto e a gente tenha que discutir determinada norma no Poder Judiciário, nós temos o direito de ter a ciência prévia de como isso será decidido no Poder Judiciário. Nós não podemos ficar à mercê da interpretação individual do magistrado. Nós temos o direito de saber de acordo com a lei posta. Isto é, as normas são escolhidas pela vontade da maioria, que é o povo, a maioria do povo, por meio de seus representantes eleitos no Poder Legislativo, e a execução das políticas públicas também, que é uma atividade típica governamental, devem ter sua discricionariedade respeitada. Isso porque, não só nessa questão da segurança jurídica e do conhecimento prévio da lei, como as escolhas dos governantes em relação às suas políticas públicas também não podem ficar nas mãos dos magistrados. Isso seria uma deturpação da nossa democracia. Quando nós votamos, inclusive esse ano é ano de eleição, já estamos assistindo as campanhas, os programas de governo, as propostas. Essas propostas no Brasil, elas não são vinculantes, existem países em que você registra o seu plano de governo e aquilo deve ser cumprido. No nosso país, isso não acontece, você tem um programa de governo e depois você pode cumprir ou não, mas isso é uma escolha discricionária do governante. Ele vai avaliar
de acordo com a conveniência e oportunidade, qual a política pública vai ser implementada, de que maneira e qual a quantidade do gasto público. Isso tudo é discricionário do Poder Executivo, é a sua atribuição constitucional expressamente prevista, e isso não pode ficar nas mãos do Poder Judiciário. Especialmente porque o Poder Judiciário não possui membros eleitos, e esta é a nossa questão contra-majoritária. O Poder Judiciário é formado por membros, nós sabemos, concursados, eles não são eleitos, eles não representam a manifestação democrática do povo, então eles não têm essa possibilidade de... Ai, desculpa que subiu aqui. Subiu uma mensagem aqui no meio do meu slide, desculpem, pessoal, me perdi. Então, o judiciário não tem a possibilidade de realizar essas políticas públicas de acordo com o que prevê a Constituição para quem foi eleito para tanto. Pode passar o slide, por favor? Então, a questão contra-majoritária, para a gente reforçar, ela é íncita à democracia, e o pluralismo político é previsto no artigo 1º da Constituição. Então, o pluralismo político, em que pese as críticas e a necessidade da reforma política para que sejam enxugados os partidos que hoje, nessa enorme quantidade, a gente sabe, tem os problemas da falta de representatividade, tem os problemas da dificuldade de governar, do executivo, que precisa do legislativo para aprovar as leis. Porém, ideologicamente, como foi pensado na Constituinte pelos nossos representantes que estavam lá, ela era exatamente para que, em que pese ao governo ser da maioria, né, a democracia o poder do povo está na maioria, e a maioria colocar os representantes lá, o pluralismo vem exatamente para proteger também as minorias. Ainda que as minorias não estejam amplamente representadas dentro de um parlamento, eles têm pelo menos uma voz ativa, eles devem ser ouvidos, eles têm o direito de manifestar opinião, de fazer oposição, eles têm o direito de participarem do cenário político. Então, as leis, elas devem ser editadas pelos representantes do povo, na sua maioria, e quem vai interpretar essas leis postas é o judiciário. Essa é a função do judiciário. Entretanto, num Estado com o ativismo, o Poder Judiciário, ele passa a produzir os comandos normativos não votados na lógica parlamentar. Então, como eu disse, temos o processo legislativo, toda aquela ordem que eu mencionei, e vem o Poder Judiciário, ele produz um comando normativo através de uma interpretação, e isso fere essa lógica parlamentar. Essa ideia também está exposta na tese de doutorado do professor Jorge Tomelin, um querido amigo meu também, lá da Faculdade de São Francisco, e que ele escreveu o livro O Estado se torna jurislador. Então, através da atividade jurisdicional, ele passa a legislar. Alguns temas abordados na tese de doutorado dele, dentre eles seria entender que o fenômeno do ativismo, em certo ponto, a gente não consegue retroceder mais. Alguma coisa a gente consegue segurar, limitar, mas alguns outros avanços do STF, dificilmente nós vamos conseguir retroagir. Então, avaliando o direito comparado, ele traz algumas sugestões na obra dele. A primeira seria um mandato com prazo determinado dos ministros do STF, e assim, conforme fosse reciclando, ele até prevê um prazo de 10, 12 anos, conforme seja reciclado os membros da corte, isso traria uma oxigenação ao debate. Então, deixaria um pouco mais democrático o aumento de número de cadeiras e indicação de ministros não apenas pelo presidente. Então, existe uma proposta que seriam, ao invés de 11 ministros que temos hoje, deveríamos ter 33, 11 indicados pelo presidente, 11 pela Câmara e 11 pelo Senado. E, aliado a isso, excluir a sabatina do Senado Federal,
que hoje, como sabemos, em virtude da exposição midiática e daquela sabatina pública que é transmitida ao vivo para todo mundo, ela acaba ganhando um viés mais publicitário do que técnico mesmo. Até ele menciona na obra dele que na Alemanha as sabatinas existem e elas são feitas a portas fechadas, e isso não é criticado por lá, porque na verdade o que interessa é realmente saber o conteúdo daquele candidato à cadeira da corte, e não se ele tem opiniões populares para que a sociedade avalize ou não aquela escolha do presidente. Por favor, pode passar mais uma. Então, partindo desses pressupostos, da gente entender o que é a democracia, o que é o ativismo judicial e a questão contra-majoritária que existe nessa atuação proativa do judiciário, a gente chega à conclusão que tudo isso está acarretando numa crise da democracia, porque as funções constitucionalmente previstas para o Poder Judiciário estão alargadas e as funções constitucionais do Executivo e do Legislativo estão ficando retraídas. Isso, como eu também já disse agora há pouco, não é uma exclusividade do Estado brasileiro, e não só a crise em relação ao ativismo, mas a crise da democracia de modo geral. Para os cientistas políticos, não para os juristas, a crise da democracia hoje é pautada na perda da confiança das instituições, que há uma quebra da presunção de boa-fé na frustração entre o prometido individualmente e entregue coletivamente. Então, aquilo que é proposto numa campanha, como eu disse agora há pouco, como um projeto de governo, uma ideologia de um partido, você propõe aquilo e diz, olha, no meu governo eu vou me pautar especialmente pelo combate à corrupção, para a saúde, para a educação. Ele faz isso e no momento do exercício do mandato ele não entrega, o governante não entrega isso para aquele que o elegeu. Isso é um fenômeno global e isso está acarretando nessa perda de confiança nas instituições públicas. Então, para os cientistas políticos, a crise da democracia é basicamente em virtude disso. Para nós, operadores do direito, a frustração em relação aos representantes, ela não está isolada. O ativismo também deve ser considerado ao lado da necessidade da reforma política para que nós estejamos melhores representados, que haja uma representatividade mais fidedigna à nossa sociedade, também é um grande fator de desestabilização da democracia. Por favor, pode passar. Então, trazendo esse cenário todo do ativismo com a questão contra-majoritária do Poder Judiciário, que insiste em avançar nas suas funções, e a crise que isso está causando, a crise democrática, eu trouxe aqui para nós 3 exemplos recentes do STF relacionados com o ativismo e a nossa situação da Covid-19. Eu busquei esses exemplos para ilustrar a minha exposição e também para relacionar com o tema da nossa palestra. O ativismo, como eu disse, ele é um fenômeno muito antigo, apesar de eu ter aprofundado essa questão pós-88, mas nós todos sabemos que a cada ano que passa, o STF está insistindo em fazer esse avanço nas funções que não lhe pertencem. E, então, eu tentei ver essas decisões, pensei 3 exemplos para a gente analisar aqui como será que o STF vai fazer com a Covid. Será que, em virtude dessa situação tão excepcional e calamitosa, já havendo crise dentro do país, crise sanitária, crise econômica, ele vai um pouco se intimidar e tentar estabilizar melhor as nossas instituições, até por questão do investimento externo, relações internacionais econômicas, ou será que exatamente porque estamos numa situação de instabilidade, uma situação excepcional, ele vai se aproveitar e seguir
avançando em exercer não só as funções dele, como outras funções que não são democraticamente autorizadas para que eles exerçam. Então, o primeiro foi essa suspensão de liminar 1360 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Vocês me desculpem, eu não coloquei as datas, mas são todas dos últimos 3, 4 meses, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui era o seguinte: num município do Rio de Janeiro, foi pedido que mantivessem a entrega do fornecimento das refeições ou através de renda, né, o correspondente ao que era regularmente fornecido na rede pública de ensino, mesmo enquanto as aulas à distância fossem praticadas em virtude da Covid. E então o ministro Dias Toffoli, ele foi um pouco cauteloso. Ele entendeu o seguinte: em análise perfunctória, né, então na análise da cautelar em si, ele acha que a ordem administrativa do Rio, do Estado do Rio e seus municípios não pode ser feita de forma isolada, sem a análise de suas consequências para o orçamento estatal, chamando a fazer frente às despesas imprevistas e que certamente tem demandado esforço criativo para a manutenção das despesas correntes. Então, ele disse o quê? Nós não podemos exigir que o Estado do Rio de Janeiro, ele forneça essas refeições ou essa renda para determinado município, primeiro porque isso poderia causar um rombo no Estado, porque já está difícil do Estado realizar as despesas correntes em virtude da crise decorrente da Covid. Então, também não faria sentido a gente prever que uma cidade em específico passe a receber em detrimento das outras cidades e ainda causando essa confusão dentro do orçamento do Estado. Então, nesse caso, o ministro Dias Toffoli, ele respeitou os direitos do próprio executivo decidir, né, a atribuição constitucional do executivo decidir se é o caso ou não de manter as refeições, como ele deve fazer, e aí fazer uma análise global, de acordo com a oportunidade e conveniência, né, a atribuição discricionária, de como isso seria deferido ou não. Então, o judiciário, ele ficou um pouco mais atento às suas atribuições constitucionais. Agora, vamos ver o segundo exemplo, por favor. Essa DPF 669, de relatoria do ministro Barroso, foi aquela questão da campanha realizada pelo governo federal, chamada O Brasil Não Pode Parar. Logo que começou a pandemia, surgiram diferentes vertentes, até científicas, sobre a necessidade do isolamento ou não e da gravidade ou não da pandemia, né? E então o governo federal quis chamar a população para retomar as suas atividades e passar uma impressão de que a Covid não representava uma grande ameaça à vida e à saúde dos brasileiros, né? Nós sabemos, através da imprensa, né, que noticiou isso repetidas vezes, que o nosso presidente inicialmente chamou essa pandemia de uma gripinha, entre aspas. A gente não sabe ainda, respeitadas todas as ideologias, não estou querendo entrar nesse mérito, mas a gente nem sabe se por ignorância ou porque realmente não acredita, não saberemos, mas ele quis fazer, a presidência da República quis fazer a campanha O Brasil Não Pode Parar, no momento em que todos orientavam para que fosse feito o isolamento social, ele estimulava para que as pessoas voltassem aos seus trabalhos, aos seus afazeres, aos seus ofícios, para rodar a economia. E a decisão do ministro foi, a cautelar foi concedida para vedar a produção e circulação por qualquer meio da campanha que pregue O Brasil Não Pode Parar, ou que sugira que a população deva retornar às suas atividades plenas, ainda que expresse que a pandemia constitui evento de diminuta gravidade para a saúde e vida da população, e determinou ainda a sustação da contratação de qualquer campanha publicitária destinada ao mesmo fim.
Então, o ministro Barroso disse, não só eu não permito que essa campanha siga adiante, porque não é isso que indica todo o contexto que estamos vivendo dessa crise sanitária, como também eu proíbo que seja feito qualquer contrato de publicidade no intuito de realizar essa campanha ou de querer dizer que as pessoas têm que voltar a trabalhar, não respeitar o isolamento e de que essa doença não é grave. Então, aqui, essa que é a grande questão do ativismo, certo ou não, defendendo os nossos interesses ou não, mas claramente houve um ativismo judicial. Na verdade, nós sabemos que o ministro Barroso é um dos maiores ativistas na nossa corte, ainda que ele seja chamado muitas vezes do ministro do bom senso, porque ele acaba realmente tomando essas decisões pautadas mais por ética, por bom senso. Entretanto, ele avança nas funções institucionais. Esse é o grande debate do ativismo, e assim ele decidiu nesse caso. E um último exemplo, por favor, se puder passar. Esse exemplo aqui, na verdade, foi o seguinte, é o caso do ministro Fux, o atual presidente da nossa corte. Ele é uma suspensão de liminar também do Rio de Janeiro, era um decreto municipal para que se autorizasse as escolas particulares a voltarem a funcionar, e foi ajuizada uma ação judicial para que não se reabrissem os colégios particulares. E eu só coloquei essa decisão aqui, apesar que o ministro Fux não deferiu a ação, ele se declarou competente. Então, é competente o STF para processar e julgar o pedido de suspensão de tutela provisória requerido pelo município do Rio, que sustou os efeitos do decreto municipal. Então, o que foi interessante nesse caso foi o seguinte, o ministro Fux falou, nesse âmbito das cautelares, não é o local adequado para a gente julgar se já está na hora de abrir as escolas, se não está, em que fase isso deve ser feito. Entretanto, ele deixou muito claro que eles têm competência, eles podem. Então, é algo muito comum na história da teoria do Estado, dos poderes, a gente saber que um poder que conquista determinada competência, ele não quer abrir mão dessa competência. Então, o ativismo também tem esse aspecto. Uma vez que o STF já avançou, ele já conseguiu um maior território dentro das atribuições constitucionais, invadindo as atribuições alheias dos outros dois poderes, vai ser muito difícil, de fato, eles retroagirem. Então, fica aqui o debate para a gente refletir até que ponto isso ainda vai ser nocivo e as ideias para a gente poder limitar tudo isso. Existem muitas dissertações, teses, muitos debates sobre como fazer o STF retroagir a esse avanço e como criar esses limites, mas é muito difícil porque nós sabemos que é a corte maior do nosso país e é o STF quem dá a última palavra de todas as nossas decisões com trânsito julgado e que nenhum outro poder pode alterar essas decisões. Então, realmente ainda não temos, mesmo na comunidade acadêmica, uma solução eficiente para conter esse ativismo. O ideal seria a autocontenção pelo próprio STF mesmo. Acho que agora só tem mais uma lâmina, que eu deixei o meu... as conclusões, vamos ver. O ativismo judicial é compreendido como uma anomalia, como eu expliquei, por conta dessa invasão das competências dentro do nosso regime democrático. O Poder Judiciário não é composto por representantes do povo e a sua postura ativista causa conflito entre os poderes e abala a democracia. Seria adequado que o STF realizasse posturas de autocontenção, como disse, é muito difícil da gente realizar uma ideia do Legislativo ou do Executivo passarem a controlar esse avanço aí do STF. E, por fim, a situação excepcional da Covid-19 mantém o STF nessa postura ativista, porque ele segue interferindo nas políticas públicas,
como o caso do ministro Barroso, que impediu a campanha e se mantém proativo nas diretrizes para a crise sanitária. Então, também acho que, em virtude de toda essa situação da Covid, a gente ainda vai ter muitas outras questões para serem analisadas pelo STF, de efeitos do que a gente está vivendo agora, do isolamento, de problema de saúde mesmo, e acho que o STF vai seguir, não é agora, se até agora também não realizou autocontenção, não acho que vai ser agora que isso vai acontecer, mas isso já é uma opinião pessoal minha. Agora sim, acho que seria a última. Isso, deixei o meu e-mail aqui, para aqueles que tiverem dúvidas ou quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, e também pelo chat que o pessoal está mandando as dúvidas, e no final do debate e da exposição da professora Regina, a gente vai responder para vocês. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pela atenção. Principalmente nos nossos dias atuais. Agora nós vamos passar a palavra à professora Regina Célia de Castro, Regina Célia Martins, para que possa também proferir sua palestra, e ao final faremos breves comentários e principalmente responderemos as perguntas. Muito bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui participando e corroboro todas as palavras da colega Larissa, que me antecedeu em sua fala, brilhante, por sinal, e pela qual a parabenizo, e trazendo realmente um tema que merece profundas reflexões em um cenário tão complexo que o Brasil vem enfrentando e o mundo, onde nós precisamos repensar uma série de valores e uma série de situações sociais que não poderão, certamente, prosseguir como vinham acontecendo até o surgimento dessa pandemia, que nos leva a refletir no novo normal que nós teremos que enfrentar. Aliás, os congressos online são uma consequência de uma situação como essa, onde nós estamos tendo que conversar pelas redes de informática e não podemos estar junto de nossos pares, conversando pessoalmente, respondendo pessoalmente as questões, mas, enfim, nós precisamos nos adaptar a uma realidade que nos foi imposta. O tema que me coube é um tema que nos leva a uma reflexão extremamente pontual, ainda mais num mês emblemático, como é o mês de outubro, onde se escolhe para se fazer a campanha a respeito do câncer de mama para as mulheres. E me foi dada a ideia de reflexionar sobre a participação das mulheres na política e na educação. Como fazê-lo em uma sociedade ocidental como a nossa, de natureza patriarcal? Muito do que nós vivemos hoje na sociedade moderna, quando se pensa na participação e inserção da mulher no mundo como cidadã, participante da política, na área da educação, ele é fruto da nossa história. Nós somos uma sociedade que, em um dado momento, na época da Revolução Industrial, nós nos dividimos, onde os homens assumiram definitivamente a chamada vida pública, os espaços públicos, assumindo a política, a economia, a educação, a cultura, a manutenção do lar, e a mulher assumiu os espaços privados, tornando-se a dona de casa, tornando-se a provedora dos filhos, e, de uma certa forma, assumindo um papel de submissão. Essa circunstância durou por muito tempo e ainda hoje nós vemos os reflexos dela na nossa sociedade. A mulher só conseguiu no Brasil ter acesso à educação básica no ano de 1863. Até então, ela não tinha acesso à educação. Ela não conseguia sequer aprender nos bancos escolares a ler e escrever. E mesmo nesse momento, ela tinha uma educação diferenciada, ela não aprendia economia, ela não tinha noções de matemática, ela somente tinha uma educação voltada aos conhecimentos do lar, a desenvolver as atividades voltadas ao lar e à convivência social.
Portanto, o papel da mulher na sociedade, ele é fruto de muitas lutas, ele é fruto de reivindicações, de processos sociais, de conflitos, porque a mulher, em uma boa parte do tempo, ela ocupou esse papel de submissão, esse papel de ser um ser secundário dentro da administração social, familiar e, portanto, política. Afastada dos seus direitos políticos, ela não tinha direitos políticos, a mulher não desempenhava esse papel. Então, é fruto de muitas lutas das mulheres que nós começamos a poder participar socialmente, ativamente, de uma sociedade democrática. O Brasil, até podemos dizer que, no aspecto de dar à mulher o direito de votar e ser votada, ele andou na frente de países da Europa, como é o caso da Itália e da França, porque, para nós, em 1931, surgiu um código eleitoral provisório, aonde se atribuía às mulheres o direito de votar, mas desde que elas fossem solteiras, viúvas, tivessem economia própria ou, sendo casadas, elas fossem autorizadas pelo marido. Por óbvio que já naquela época, em 1931, nós já tínhamos, inclusive, mulheres formadas em direito, começando a atuar na vida pública, e a reunião da Aliança Cívica Brasileira e da Aliança Nacional das Mulheres reivindicou e questionou esse código provisório, e em 1932, com o surgimento do Código Eleitoral definitivo, essas regras foram retiradas, e aí a mulher passou a ter o direito de votar e ser votada em igualdade de condição com os homens. Nesse momento, então, o Brasil, que sempre acaba andando na retaguarda em relação aos países da Europa, aqui nós andamos na vanguarda. A Itália e a França só tiveram, ou só reconheceram esse direito das mulheres 10 anos após o Brasil. Então, aqui nós tivemos uma condição de andar um pouco à frente. Mas, mesmo assim, em razão de uma questão cultural, uma boa parte das mulheres, elas foram educadas para viverem uma vida familiar, restrita e adstrita ao lar. E mesmo nessa época em que nós conseguimos no Brasil obter os direitos políticos, nós ainda não tínhamos os direitos civis plenos. A mulher passa a ter direitos civis em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. Então, é possível observar que nós caminhamos muito lentamente. E se nós pensarmos num período de um século, né, dentro de uma história da humanidade, até que nós estamos conseguindo evoluir nessas circunstâncias da inserção da mulher no contexto político e social, como cidadã e não mais somente como aquela que administra um lar e que seria uma coadjuvante em todo esse processo. Pois bem, passados mais ou menos, né, os seus 30, 40 anos, a mulher ainda não se adequou à vida política. Na época da Assembleia Constituinte, que discutiu e que trouxe essa nossa Constituição Cidadã, onde a democracia participativa é um viés extremamente forte, como a nossa colega previamente já mencionou bastante a respeito da nossa Constituição, nós tínhamos somente 5% de mulheres envolvidas na Assembleia Constituinte, o que é um percentual extremamente irrisório, dado ao tempo em que nos foi dado o direito de votar e ser votado. Isso vem de 1932. Em 1986 a 88, nós tínhamos somente 5% das mulheres que estavam se dedicando à política naquele momento e, portanto, representando os interesses da mulher, os interesses, direitos da mulher, num momento tão importante como o momento da criação de uma norma constitucional, que é uma norma fundamental para a nossa sociedade, né? E isso persiste até os dias atuais. Segundo dados do Senado, da Procuradoria do Senado, atualmente nós temos no Brasil um percentual de 12,32% somente de mulheres que estão eleitas em cargos através do sufrágio das eleições. O que reflete muito da nossa realidade social e cultural relativa à política. As mulheres ainda não se sentiram vocacionadas a atuarem na área política. Creio eu que muito disso se dá exatamente à nossa questão cultural.
Se nós observarmos na área educacional, o percentual de mulheres que se dedicam à docência nos níveis básicos, médio e fundamental, ele não é menor do que 85%. A maioria esmagadora dos professores de nível básico, médio e fundamental são mulheres. Já no nível superior, hoje, as mulheres já são 50,9% das professoras a nível universitário, que era uma área onde a maioria esmagadora era de homens. Mas nos últimos 20 anos, hoje nós já estamos alcançando 50,9% das cadeiras em nível universitário, o que demonstra uma mudança já desse perfil também das mulheres que estão conseguindo cada vez mais se graduar, se pós-graduar e adentrar ao mercado de trabalho. Então, isso já começa a mudar o nosso perfil. Isso é extremamente importante porque quando nós pensamos na nossa Constituição atual, uma Constituição de natureza cidadã, que prevê a implementação de cidadania, de direitos, essa participação da mulher, ela não pode continuar sendo tratada como ela vinha sendo até tempos atrás. Ela precisa de reflexão e de mudança. É preciso, sim, embora nós não estejamos aqui para fazer uma discussão entre machismo, feminismo e feminismos, que são termos que têm divergências e diferenças, não está aqui para se falar que um sexo é superior ao outro, mas é preciso que exista colaboração conjunta, mas é preciso também que as mulheres se eduquem para tanto, que elas venham a saber do que se trata os direitos femininos, e como esses direitos eles devem fazer parte dos contextos das nossas normas postas, das nossas políticas públicas. É fruto dessas discussões, é fruto desse trabalho e dessa luta de muitas mulheres que fazem com que nós consigamos obter políticas públicas e normas que venham atender e venham refletir as necessidades das mulheres na entrada do seu mercado de trabalho, na sua entrada no meio político e no reconhecimento delas como cidadãs sociais. Ainda hoje, nós temos uma série de divergências no mercado de trabalho das mulheres. Mesmo na área educacional, se nós formos fazer um levantamento estatístico dos rendimentos, dos provimentos de professores, em regra, as mulheres têm um salário 20% inferior ao dos homens na área educacional. No mercado econômico em geral, isso ultrapassa a barreira dos 30%, o que reflete a diferença de tratamento que as mulheres enfrentam no mercado profissional para se colocarem e para serem respeitadas ou adquirirem funções em que elas consigam ter uma remuneração semelhante. Quiçá quando nós falamos em cargo de chefia, aí a resistência é muito maior. Toda essa situação cultural, ela demanda que se continue em processos legislativos, em processos de políticas públicas, para que essas questões elas sejam colocadas em pauta e para que elas sejam discutidas em uma sociedade que ela tenha uma visão mais equalitária, em que ela deixe de trabalhar somente naquele sistema patriarcal que ainda ele continua vigente, mesmo que de forma velada. É preciso se levantar questões e se colocá-las de uma forma pontual, para que nós não venhamos a criar mais situações em que haja discriminação, muito pelo contrário, em que a gente venha vencendo essas barreiras. Hoje, as mulheres são responsáveis por administrar um lar sozinha em mais de 40% dos lares brasileiros. E, no entanto, elas não conseguem alçar postos de trabalho que deem a ela condições de ter níveis de acesso educacional, profissionalização e que lhes permitam alçar um salário digno para que esses lares venham a ser devidamente sustentados e abalizados. Todas essas circunstâncias precisam, sim, ser reflexionadas por todas as pessoas, não somente pelas mulheres, mas pelos homens, porque não há como se negar que hoje a sociedade não vive mais naquela forma antiga que se vivia até meados do século passado, onde a mulher se dedicava exclusivamente ao lar. Hoje as mulheres trabalham, as mulheres se posicionam, mas existe essa circunstância de dicotomia
que precisa ser modificada. Esses paradigmas de uma sociedade patriarcal necessitam se modificar, até porque existe uma sobrejornada que a mulher enfrenta ao ter que laborar em suas atividades profissionais, dedicar-se à atividade educacional e dedicar-se, na grande maioria das vezes, sozinha à administração do lar e dos filhos. As circunstâncias das condições da mulher dentro desse mercado do trabalho, dentro desse mercado da política, elas podem, em boa parte, ser modificadas por nós que somos profissionais da área jurídica. Uma coisa que é extremamente relevante e deveria mudar no processo educacional é a inserção de cadeiras dentro dos níveis básicos, médios e fundamentais, aonde fosse ensinado ao cidadão noções de cidadania, de deveres e direitos constitucionais, nos quais o nosso legislador deveria estar atento, porque é somente com essa mudança cultural que nós vamos conseguir modificar toda uma sociedade para o futuro. Nós temos uma sociedade que vive condições e reflexos de problemas que não foram pontuados em determinados momentos e que foram se avolumando. As situações que nós vivemos hoje, elas refletem essa falta de aculturamento do passado. Então, se nós pretendemos ter uma sociedade melhor, onde talvez nós não precisemos da interferência, por exemplo, do poder judiciário na esfera do poder legislativo, que é omisso, nós precisamos começar a mudar isso já. Nós precisamos questionar essas mudanças agora, para que as nossas crianças venham a ser educadas em um outro processo, aonde direitos e deveres de homens e mulheres eles sejam semelhantes, aonde as pessoas entendam esses deveres de cidadania e não só direitos que existem na nossa Constituição Federal, aonde as pessoas têm direitos e deveres na administração dos lares, na administração externa dos seus lares, nos seus trabalhos, para que nós tenhamos uma sociedade melhor no futuro, onde nós não venhamos mais a precisar de normas como a Lei Maria da Penha, onde nós não tenhamos mais estatísticas alarmantes, como as que nós estamos vendo agora, aonde a Secretaria de Segurança Pública demonstra que o índice de violência do final do ano passado, do ano de 2019 e agora em 2020, ele aumentou de forma assustadora, refletindo uma sociedade que ela vem de bases estruturais educacionais falhas e que ela não consegue lidar com conflitos e com dificuldades como esses que vêm sendo trazidos pela pandemia da Covid de 2019. É preciso, então, se fazer uma reflexão da inserção da mulher no contexto político, da inserção de conteúdos educacionais nas bases da educação, para que quando nós venhamos a chegar no momento de nos tornarmos adultos, já existe essa consciência dos papéis e do respeito dos papéis que todo cidadão deve ocupar na sociedade. É preciso que nós tenhamos essa mudança. Dentro da área dos nossos direitos eleitorais, hoje tramita um projeto de lei junto à Câmara para alteração do Código Eleitoral, aonde nós tenhamos efetivamente a separação de um percentual de 30% de cadeiras para deputados federal para que eles sejam preenchidos por mulheres. Quando se fala a respeito de direitos das mulheres, nós temos, assim, no primeiro momento, a aversão a uma situação que hoje se cria na mídia sobre o movimento feminista. A questão não está relacionada à conceituação do que seria feminismo e feminismo, mas sim à condição de uma vida social onde nós tenhamos uma redução do índice de violência às mulheres, do índice de preconceito para com as mulheres, fundamentalmente para aquelas que são as classes consideradas minorias sociais. Porque dentro desse panorama, inclusive das mulheres, boa parte delas, um percentual altíssimo, acima de 80%, das que têm dificuldade de ter acesso educacional, de ter acesso aos melhores postos de trabalho e muito menos a ter condição de adentrar na vida política, são as mulheres negras que vivem em periferia, na área rural. Então, para elas ainda, e além de tudo, nós temos um contexto muito mais difícil, uma barreira muito maior de ser vencida.
Não adianta nós fingirmos que essa realidade não existe no Brasil. Ela existe, ela é pontual, e ela é estatisticamente demonstrada, e ela precisa ser modificada. E isso não acontece se nós ficarmos simplesmente nos bancos acadêmicos observando estatísticas, sem que nós comecemos a nos mobilizar para que efetivamente nós possamos disseminar essa cultura, essa modificação, essa cultura de modificação social, da possibilidade das mulheres efetivamente se interessarem na participação política, que elas venham a participar dos sufrágios, não somente como números, como acontece muito em nossas eleições, onde as mulheres são colocadas nos partidos políticos somente para cumprir o número mínimo exigido pela legislação, mas aqueles que administram as verbas desse partido não as dividem de forma adequada, e essas mulheres somente servem de trampolim para que as mesmas pessoas continuem se elegendo. Então, para que isso se modifique, é preciso, primeiro, se educar o povo. O nosso cidadão precisa aprender quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, até para que ele possa participar. A nossa Constituição Federal fala na democracia participativa, fala na possibilidade da criação de canais para administração e fiscalização das mais diversas modalidades, eleitoral, ambiental, direitos civis, direitos urbanísticos, mas qual o nosso conhecimento como cidadãos e cidadãs da nossa possibilidade efetiva de participar? E se nós participarmos disso, qual o nosso conhecimento a respeito de direitos e deveres constitucionalmente previstos, para que nós possamos questionar a forma como estão sendo administrados os interesses políticos e os interesses de cidadania das mulheres no Brasil. Então, é preciso que nós conheçamos, primeiramente, quais são essas diferenças que existem entre as dificuldades que uma mulher tem para acessar o mercado de trabalho, as dificuldades que uma mulher tem para chegar aos níveis acadêmicos, as dificuldades que uma mulher possui para entrar dentro da política, para que nós possamos reivindicar esses direitos. Senão, nós continuaremos num discurso que se repetirá e se reiterará, quiçá, aí por décadas ainda. Então, numa época em que a própria situação do Covid-19, ela tem nos obrigado a rever conceitos, tem nos obrigado a aprender a lidar com sistemas informatizados, e tem feito com que a educação seja repensada. A colega que me precedeu na fala trouxe uma decisão recente, né, a respeito da manutenção ou não da abertura das escolas privadas em tempos de pandemia. Ora, a educação está tendo que se reinventar nesse momento. E por que não, então, nesse momento, as bases educacionais, elas se organizarem, elas se estruturarem para passarem a realmente pensar em como inserir dentro das grades educacionais também o conceito de cidadania, a noção de cidadania e dos direitos que existem na Constituição Federal e dos deveres que existem na Constituição Federal para o cidadão. E por que não, já dentro desse momento de dificuldade, se começar as discussões para que se mude as grades curriculares, para que se venha mesmo inserir a uma cadeira aonde aquele cidadão que vai se formar para ser o futuro cidadão brasileiro, ele já cresça educado nessa noção de cidadania. É muito triste que somente pessoas que se dedicam à área jurídica, elas consigam conhecer seus direitos e deveres. Recentemente, eu fazia um comentário desse para um cliente, quando eu estava atendendo. No Brasil, deveria ser obrigatório que as pessoas cursassem direito, porque somente assim elas não seriam feitas de bobas. Me perdoem a manifestação, mas não tem outra forma de dizer isso. As nossas normas são extremamente complexas, a maioria de nós não tem acesso a essas normas, a maioria de nós não tem educação básica o suficiente para sequer compreender e interpretar essas normas. Tanto que, no sistema de princípios, a interpretação, ela é administrada por aqueles que têm o mais alto saber jurídico. Agora, como levar isso para uma sociedade onde os níveis de educação estão dentro da faixa de um dos piores do planeta? Então, toda essa circunstância precisa mudar. Quando se pensa em políticas públicas para a defesa de direitos das mulheres, para a inserção das mulheres dentro de um contexto político,
é preciso se pensar em um universo muito mais amplo. É preciso se pensar, primeiramente, numa política pública inclusiva, numa política pública que, educacionalmente, ela venha modificar as bases da nossa educação brasileira e ela venha considerar uma cadeira fundamental que se discuta direitos e deveres desde a infância, para que nós realmente formemos cidadãos, e não pessoas que crescem sem aculturamento jurídico, sem conhecimento jurídico, sem conhecimento político de direitos e deveres, e, portanto, muitas vezes, alheias a essa possibilidade, sim, de fazerem parte desse processo democrático. Fora isso, a nossa democracia, ela é um amontoado de normas, de vocabulário elitizado, do qual a sociedade não faz parte, porque ela sequer consegue compreender o vocabulário jurídico que é utilizado em nossas ações, em nossas decisões, que provém desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. O cidadão desconhece o vocabulário jurídico, o cidadão desconhece deveres e direitos. Em muitos casos, ele somente tem uma prévia dessa circunstância. E com isso, nós mantemos uma sociedade alijada dos direitos e deveres políticos que a Constituição prevê. Então, se pensar na inserção da mulher dentro da política, é se pensar na inserção dela dentro da educação. É preciso que os nossos professores sejam formados com uma outra característica, para que nós venhamos efetivamente a ter políticas públicas efetivas. Há muito que se repensar no Brasil. Quando se pensa que é preciso mudar as bases de uma política educacional, é porque chegamos a um ponto de reconhecer que a nossa sociedade, ela tem uma democracia que ela está extremamente fragilizada. A criação excessiva de normas essas que acabam não atendendo às necessidades e às perspectivas do cumprimento de direitos e deveres de um cidadão e das cidadãs do Brasil, ela somente reflete uma democracia que ela é muito bonita nas suas instituições formais, mas que ela não consegue ter objetividade prática. Então, isso tudo precisa ser reflexionado e modificado. Somente nós ficarmos vivendo em torno das nossas discussões jurídicas sem que elas possam ter efetividade prática, não vai mudar e não vai trazer nenhum alento para que a nossa sociedade do futuro, ela venha a ser uma sociedade mais inclusiva. É muito triste nós precisarmos estar lidando com estatísticas de violência tão graves em um momento em que a sociedade deveria estar unida na solidariedade. Então, eu acho que é importantíssimo que as mulheres, elas entendam essas diversidades e que os homens a entendam também, porque, na verdade, isso não é uma luta de classe, é preciso haver união. É preciso que as pessoas entendam direitos e deveres para que elas reconheçam que parte da sociedade, que é a parte feminina, ela não tem os mesmos direitos e deveres do que a parte masculina. Para que, quando isso aconteça, uma sociedade educada para isso, se consiga equilibrar esses direitos e deveres. Porque ainda, vivendo em uma sociedade em que nós temos 87% de homens como administradores públicos, no executivo, né, no legislativo e no judiciário, essa margem ela está mais ou menos em 70% de homens e 30% de mulheres, fica muito difícil que políticas públicas para a mulher, elas avancem. Então, a mulher, ela tem que ter ela tem uma luta muito maior, porque ela está em menor número dentro da política. E aí ela tem uma dificuldade maior para que as políticas de incentivo para os direitos da mulher, elas passem, elas consigam ser aplicadas, e elas consigam se tornar realidade. Então, a mulher, ela luta muito mais para que ela consiga que os seus direitos sejam implementados e que ela seja reconhecida como cidadã, tanto quanto o homem. Não adianta só a Constituição dizer que todos somos iguais em direitos e deveres, quando esses direitos e deveres, eles não são colocados em prática dessa forma. E isso é uma constatação estatística social. Isso não é um discurso feminista, isso é uma constatação estatística social. E para as mulheres é muito mais difícil se colocar nesse mercado, exatamente porque elas ainda estão em menor número dentro da política.
Então, é preciso modificar a base educacional. A maioria das mulheres são as professoras, né? Desde o nível básico, hoje até o nível universitário. Então, é preciso que as bases educacionais mudem. Mas não somente por conta dos direitos da mulher, por conta da melhoria das condições da mulher dentro desse sistema democrático, mas como um todo, para que nós tenhamos uma sociedade melhor no futuro, para que os nossos filhos e filhas, né, nossos netos, entendam que uma sociedade distributiva de forma mais equilibrada, ela é uma sociedade que ela reflete melhores direitos para homens e para mulheres. Então, a melhoria das condições de direito da mulher vai refletir uma sociedade melhor. É preciso que a sociedade se conscientize, as mulheres se conscientizem e os homens também se conscientizem, porque hoje eles ainda são a maioria na política. Tá? Então, a minha fala, ao que eu fui chamada aqui, ela é mais de natureza social. Né? Eu entendo que estamos diante de um debate jurídico e político, e que nós, na condição de formadores de opinião jurídica, nós precisamos começar a repensar essa circunstância. Nós precisamos repensar nos nossos legisladores e precisamos, sim, pensar em políticas públicas em que as bases estruturais da educação, elas mudem, para que nós tenhamos uma sociedade em que, no futuro, nós não precisemos estar discutindo essas diferenças entre homens e mulheres e direitos, porque todos terão salários semelhantes para cargos semelhantes, terão oportunidades semelhantes para empregos semelhantes, e terão divisões de tarefas semelhantes para atividades que precisam compartilhar. Isso é o mínimo numa sociedade democrática, que nós reconhecidamente não temos entre homens e mulheres. Então, é preciso se mudar as bases agora para que uma sociedade do futuro venha a ser modificada. Toda essa trajetória da mulher nos últimos 100 anos, e aqui eu me reportei somente ao Brasil, para que eu não me estendesse muito, ela demonstra a possibilidade dessas mudanças. E ela demonstra a força daquelas mulheres que se dedicam a estudar e que se dedicam a desbravar os novos mercados. Então, eu só tenho a dizer que é preciso que as mulheres continuem. Que nós que estamos aqui e que somos privilegiados por podermos estar no nível superior, fazendo um debate acadêmico, que nós consigamos levar para aquelas nossas companheiras, aqueles nossos colegas que ainda não chegaram até aqui, por falta de oportunidade, condições econômicas, esse nível de conhecimento, demonstrar para eles essa possibilidade, para que eles venham fazer parte desse movimento de mudança educacional do Brasil. Né? O que eu acho mais relevante é efetivamente essa mudança educacional, para que no futuro nós venhamos efetivamente ter uma sociedade democrática, em que a Constituição Cidadã, idealizada em 1988, ela possa ser cumprida em todo o seu papel, que cada poder cumpra a sua função, que nós não precisemos ter essa ingerência de um poder em outro, mas que cada cidadão consiga saber seus direitos e deveres e possa atuar de forma efetivamente participativa, pelos meios participativos que a Constituição prevê, que tenha a criação dessas políticas públicas e de normas que nos permitam essa participação, para que nós consigamos chegar a essa sociedade mais equilibrada. Não é uma sociedade de igualdade, o ideal não existe, a perfeição não existe, mas nós podemos aprender com os erros e melhorarmos a nossa sociedade. A proposta seria essa. E para isso, é preciso sim mudar as bases educacionais, desde a educação básica, reconhecendo a necessidade da educação, inclusive de deveres e direitos constitucionais a todo cidadão brasileiro. Bom, para que eu não me alongue, eu vou parando por aqui, agradecendo a possibilidade de estar participando com vocês, deixando toda a minha honra, o meu agradecimento ao convite do nobre Aldo, que coordena esse projeto, e por ter lembrado do meu nome, pedindo desculpas pela questão do tempo, e até por se tratar de um assunto que ele é mais social do que jurídico, mas que era preciso se fazer o levantamento dessas questões pontuais educacionais. Eu acho que essa é uma reflexão que nós precisamos socialmente levar para todos. Eu agradeço pela participação, Aldo. Obrigado, professora Regina, falou, é um aprendizado sempre muito grande ouvi-la falar, professora Larissa também. Nesse projeto, na verdade, a coordenação está sob responsabilidade da professora Heloísa e da professora Isabelle, da Faculdade de Direito de Campo Grande, da UFMS.
e a gente está participando aqui desse painel, acompanhando como mediador, como debatedor. Agradeço imensamente, parabéns pelas falas, pelas exposições brilhantes. Daria tempo para nós debatermos mais muito tempo sobre os temas, sobre as pontuações. É uma honra tê-la aqui, professora, mais uma vez. A gente, professor, uma vez professor, a gente nunca mais deixa de chamar de professor, né? Então, sempre a professora Regina, e agradeço imensamente. Eu vou passar a palavra, professora, para o Felipe, nosso aluno. Ele vai fazer uma pergunta para a senhora, e em sequência, depois da resposta, o professor Carlos vai formular a pergunta para a professora Larissa, que são duas perguntas, ele já vai transmitir em uma. A professora Larissa fazendo, a gente já dá o encerramento com o professor Carlos dessas atividades de hoje, tá bom? Então, eu encerro já minha fala aqui, meu muitíssimo obrigado realmente pela participação, que estejam conosco em próximos eventos, sei que estarão tanto a professora Larissa quanto a professora Regina no nosso projeto Repensando o Direito Processual, que estou coordenando e organizando junto com alguns outros professores, e agradeço imensamente, viu, a participação de vocês. Felipe? Oiê, obrigadão, professor. Professora, eu acho que, na verdade, a gente só convencionou a chamar o que a gente vive de democracia. Eu acho que a gente aprendeu que a gente vive numa democracia, assimilou e a gente fica repetindo. Mas que nem a senhora falou, se o cidadão médio ele é excluído do sistema jurídico, do sistema político, se as nossas leis são tão complexas a ponto de cada pessoa precisar, de fato, de um curso de direito para entender quais são os direitos dela, o que ela pode, o que ela deve na sociedade. Se nosso sistema é todo moldado para excluir o cidadão comum, até que ponto a gente pode falar que a gente vive numa democracia, sabe? Eu me questiono muitas vezes se realmente vivemos numa democracia, se só fomos convencionados a achar que estamos numa democracia. Bom, olha, Felipe, pelo que a gente observa da vivência profissional na área jurídica, é exatamente isso. As pessoas não ultrapassam a sua participação democrática do voto. E muitos deles por obrigação, porque o nosso voto é obrigatório. Não é raro a gente observar na nossa vivência, inclusive com acadêmicos do direito, as pessoas dizendo que elas vão votar porque elas são obrigadas. Porque se fosse opcional, elas não iriam. Então, eu acho isso muito grave em uma sociedade. Tudo bem, nós somos uma sociedade relativamente jovem, mas é muito grave que pessoas cheguem a uma academia do direito com uma linha de raciocínio dessa. Então, o que nós podemos dizer daquelas pessoas que não vão, sequer são vocacionadas a estudar o direito, que são de outras áreas? E não é só pessoas que não chegam ao nível superior. Nós temos pessoas que não têm o mínimo conhecimento de seus direitos e deveres, que têm formação universitária. São médicos, são biólogos, são fisioterapeutas, entre outros. Então, nós somos uma sociedade em que parece que a democracia ela foi criada somente para que a gente venha exercer o dever de voto. E que os políticos lembram-se da população nesse momento prévio às eleições. Quando acaba, eles esquecem, se normalizou as promessas fictícias de campanha, se normalizou. E quando a eleição passa, tudo fica como antes, e até as próximas eleições, municipais, estaduais, federais. E a sociedade, ela não se educa, ela não passa a ter conhecimento político, e ela não requer, ela não reclama, ela não questiona. Então, democracia participativa, para nós, ela não passa de uma utopia. Né? O que a gente observa da realidade da nossa vivência é isso, é utopia. Nós só somos membros de uma sociedade democrática para votar, para eleger alguém, que depois se acha dono de um cargo público durante aquele período. E aí, cumpre os interesses, que nós nem sabemos quais, porque nós não participamos, nós não verificamos como são feitas, né? As escolhas de qual política vai se implementar, qual vai se deixar de lado, a qual vai ser determinada verba vai ser destinada, ou a qual não vamos ter verba, qual é o nosso conhecimento quanto a isso? Já parou para fazer uma pesquisa com os alunos de uma sala de aula de direito? Quantos de nós sabe qual é a verba destinada, por exemplo, à parte da merenda educacional das EMEIs de uma cidade, das EMFs? A maioria de nós não sabe. Nós não acompanhamos. Então,
fica aí uma reflexão. Eu acho que há muito para mudar na sociedade. Isso só se faz se você começar a educar desde que nós somos jovens, porque a gente entenda o nosso dever de participar também, né? Porque também não adianta a gente só querer que o Estado faça tudo. Aí eu só tenho direito. Então eu votei, agora o Estado faz tudo. Não funciona assim. Democracia é participativa. A gente tem que participar. A gente tem que cobrar. A gente tem que verificar o que está sendo feito para poder questionar. Porque senão a gente não passa daquele reclamão de Facebook ou de Instagram ou de qualquer mídia social que venha posteriormente substituir. O que adianta ficar reclamando atrás de uma tela de computador, compartilhando post, sendo que a gente não sabe dos direitos, a gente não busca fazer nada para que isso mude. Então, a gente precisa agir. Eu penso isso, eu penso que a gente fala que vivemos, que estamos numa democracia, porque a cada 2 anos nós vamos votar, somos obrigados a votar e vamos lá e votamos. Mas votamos e não cobramos, votamos e não acompanhamos o resultado do nosso voto. Votamos e mesmo assim não estamos representados. Mais de 50% da população brasileira é preta ou parda. Isso nos reflete no Congresso, isso nos reflete no Executivo, de longe. Inclusive, essa foi a primeira eleição que mais de 50% dos candidatos foram negros. Só agora. Mas só dos candidatos. Nos eleitos é muito, muito, muito menor. As mulheres são mais de 50% da sociedade brasileira. Não são nem perto disso no Congresso, nos cargos eletivos. Então, votamos, mas não estamos representados. Então, eu não sei. É uma trajetória muito longa. Tem que começar. Tá? Então, o que eu peço a reflexão de vocês é que nós precisamos começar. Precisamos começar a questionar a mudança educacional. Para que a nossa sociedade, a atual, nós que estamos aqui agora, né, nós consigamos perceber, nós estamos vendo isso, vocês estão percebendo isso, e que a gente reclame disso, para que se mude as grades educacionais. Daqui a 20, 30 anos, nós vamos ter cidadãos formados com melhor consciência política. Então, não dá para a gente pegar os adultos já e querer mudar uma má formação. A gente pode passar algumas orientações, mas nós já temos nossas convicções, né? E dificilmente essas convicções mudam, né? Agora, nós podemos formar as cabecinhas daquele que vem, para que nós tenhamos uma sociedade melhor no futuro. Então, a nossa geração está percebendo isso. Então, ela precisa começar a questionar para que mude. Então, aí no futuro, debates como esse, se Deus quiser, nós não teremos outros, né? Outros problemas surgirão. A convivência social é isso. Mas nós precisamos ir eliminando os problemas que a gente observa. Então, a gente não pode perceber que ele está aqui. Mas, tá aí, deixa. Né? Vamos fazer de conta que ele não existe. E isso se reflete em violência, exclusão, preconceito. Então, nós precisamos começar. A nossa geração está percebendo. Então, vamos questionar, vamos mudar, para que a educação ela venha a refletir de forma positiva no futuro, que a gente venha a ter realmente cidadão, pessoa que saiba direitos e deveres, que possa conversar em conhecimento de igual para igual, não só porque ela tem formação jurídica, né? Senão fica difícil. Perfeito, professora. Acabou indo a trajetória até do assunto até para o caminho que eu queria pontuar, que eu estava pensando nisso aqui comigo. Eu tenho uma série de amigos de diversas áreas do conhecimento, e algo que sairia um pouco mais e acabou indo para esse caminho, é que eu penso que não é só a gente ter essa consciência de se manifestar, mas é importante, por exemplo, que aí entra um pouco na fala da professora anteriormente, na questão da educação, ser trazido isso para a criança, para o adolescente. Porque em toda a trajetória de estudos, por exemplo, trazendo em uma vivência pessoal que eu tive, o momento da minha vida que foi mais colocado em pauta, a importância de eu me atentar a políticas públicas, a importância disso na minha vida, de eu manifestar democraticamente a minha opinião, etc., foi quando eu ingressei no curso de Direito. Então, é algo que a gente realmente tem um contato maior quando entra no curso. E amigos meus que são de outras áreas do conhecimento falam que eles tiveram um contato maior com esse tipo de informação quando entraram no ambiente universitário. Contudo, eu percebo que esse tipo de pauta é muito... você tem uma defasagem, de certa forma, é raro em outros cursos, de certa forma.
E aí eu coloco a seguinte questão: não seria bacana, por exemplo, a gente colocar isso como uma espécie de medida educacional, uma espécie de pauta que seja tratado desde o princípio, não numa educação universitária, é muito importante, sim, que isso seja feito, né? Tem aquele ditado antes tarde do que nunca, mas eu penso que seria algo de se colocar aí ainda nos ensinos básicos, porque a gente tem essa ideia de que política é ruim, então ninguém quer saber nada e quero ficar por fora, e quanto menos me envolver, melhor. Mas eu penso que o caminho seria a gente tentar desconstruir um pouco disso, para a gente também ter um pouco mais desse aproveitamento nesse espaço dessa democracia que a gente não utiliza, digamos assim. Tenho certeza de que os seus amigos devem ser de áreas acadêmicas e ciências sociais em geral. Sociologia, filosofia, ciências políticas, direito, porque com certeza na área econômica, na área biológica, dificilmente vai se discutir política pública. Só se for de alguma área de incentivo ou não para fins de acadêmicos, né? Mas as políticas públicas que estão vocadas, né, à área de direitos e deveres constitucionais, fundamentais, básicos, não. Então, é muito difícil. Então, com certeza, a formação do cidadão, ela tem que começar da base. A pessoa tem que aprender desde pequena direitos e deveres. E a criança, ela é muito mais receptiva do que o adulto. Então, ela vai aprender direitos e deveres constitucionais, não só nas áreas políticas, mas ela vai entender que ela é parte desse processo. Ela vai ser educada para isso, né? Para participar politicamente. Ela vai conhecer desde pequena, lógico que guardadas as devidas proporções, mas de condições da mente da criança, mas ela tem condições e ela recepciona melhor. Então, ela já vai tendo, mesmo que ela vá no futuro ser uma pessoa que não é da área jurídica, da área social, mas ela vai ter noção dela como cidadão, ela vai conhecer seus direitos e deveres de cidadania. E ela vai, se não quiser participar ativamente como um político, né, ela participar no sentido de se candidatar a um cargo eletivo, mas ela vai ter condições de ser um cidadão que consegue acompanhar a trajetória daqueles políticos, quais são os projetos, quais são as propostas que ele fez e quais efetivamente vão ser ou não depois colocadas em prática. Então, a democracia passa a ser efetivamente participativa. Caso contrário, ela é somente uma utopia mesmo, onde as promessas que são feitas, elas não ultrapassam do pleito eleitoral, e o cidadão, ele desconhece qual a possibilidade que ele tem de, dentro desse contexto, após o pleito eleitoral, ele participar e ele questionar, e ele cobrar, tá? Inclusive, às vezes, a omissão até através do Poder Judiciário. Ele tem instrumentos do Poder Judiciário para questionar atitudes do administrador público, né? De improbidade, entre outras. Mas o cidadão não sabe. Ele não tem, então ele acaba ficando apático, a par de tudo isso, né? Não faz parte desse processo. Precisa mudar. Isso só muda desde que você comece a mudar na base. Bom, professor Regina, muito obrigado pelas suas colocações. Infelizmente, pela questão também um pouco do tempo, para que a gente não provoque nenhum tipo de prejuízo aos demais alunos, para que também possam, né, visualizar outras palestras, mas a gente percebe que tanto o tema apresentado pela professora, né, como também pela professora Larissa, foram temas fundamentais, os apontamentos, as discussões aqui seriam, com certeza, inúmeras, né? E nós ficamos muito felizes com a participação também dos nossos apoiadores. A brincadeira está tanto da Tatiana como do Felipe, nas colocações, nas perguntas. Percebam, né, o interesse do nosso alunado, e principalmente daqueles que estão nos assistindo, que ficam aqui, né, observando, tentando questionar, aprender, ou seja, isso soma muito. Nós precisamos realmente, né, pautar, incentivar, verificar, né, mais a nossa educação, o que nós podemos deixar como legado para as nossas futuras crianças, né, daqui a alguns anos. E para fechar, professora, eu faço aqui uma pergunta à professora Larissa, partindo aqui de dois alunos, tanto da Sabrina e também do professor Luiz Renato, também aqui nos assistindo. Primeiro da Sabrina, pedindo um pouquinho que a professora Larissa pudesse comentar a diferença entre ativismo e judicialização, tá? E do professor Luiz Renato, acho que dentro desse apontamento,
a pergunta dele foi, né, cabal, colocando a notória expansão das funções das cortes constitucionais seria viável, né, a fixação de um ponto exato para a atuação típica desse ativismo? Acho que essa pergunta ela é muito feliz, ela vem de encontro a todos os apontamentos dos quais nós estamos vivendo, e gostaríamos que a professora pudesse aqui explanar um pouquinho para nós, para que nós pudéssemos depois fazer o encerramento. Obrigada, gostaria de agradecer mais uma vez a todos, parabenizar a professora Regina, a exposição também brilhante, gostei muito do tema, da abordagem, e eu queria só fazer, antes de responder as perguntas, Carlos, fazer um gancho até com a pergunta do Felipe com a professora Regina. A gente tem uma frase famosa do Churchill que diz que a democracia é o pior regime que existe, exceto todos os outros, né? Então, realmente, a nossa democracia, ela é ainda muito falha, é uma democracia jovem, e eu também acho que nessas questões todas que a professora Regina abordou, a gente ainda está um pouco atrás mesmo do que em outras áreas. Até, às vezes, a gente fica pensando em Revolução Francesa, na influência que teve na nossa democracia, a igualdade, a liberdade e fraternidade, e a gente percebe que essa fraternidade ela é muito relacionada às classes sociais, mas a gente não percebe essa fraternidade homens e mulheres, né? Não sei se a professora Regina concorda comigo, mas realmente a gente não tem um tratamento paritário. Bom, mas vou voltar aqui para só mais uma última observação, falando também da professora Regina em relação ao voto e essa questão da cobrança. Tem um livro também que está sendo muito usado no doutorado aqui da USP, que é chamado Democracy for Realists, a democracia possível, né? Dita pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E nele tem um capítulo inteiro dizendo que o eleitor tem memória curta. Então, um pouco também do que a professora Regina estava dizendo, que a gente vota e dali 2 anos que vai ver de novo o que aconteceu, os direitos e até deveres nossos, né, de fiscalizar o que os nossos governantes estão fazendo, eles acabam ficando para trás. Então, acho que essa abordagem da professora também foi muito oportuna e conveniente em relação a isso. Mas, para responder as minhas perguntas, bom, primeiro, a diferença do ativismo com a judicialização de direitos. Nós temos esses direitos todos que eu disse na minha exposição, previstos na Constituição, que, por vezes, não são ou regulamentados pelo Poder Legislativo ou não são implementados pelas políticas públicas do Poder Executivo. Quando o cidadão se sente preterido porque não pode exercer esses direitos, seja por um motivo, seja por outro, ele leva essa questão ao Poder Judiciário. Isso, então, é você judicializar os seus direitos, você buscar os seus direitos através do Poder Judiciário. E, então, com essa demanda em mãos, cabe ao magistrado decidir como conduzir a aplicação daqueles direitos. Nessa decisão, ele possui os limites de competência constitucionalmente previstos e ele realizar essa postura proativa, concedendo esses direitos, tomando o lugar do legislativo ou do executivo, ele está praticando o ativismo, ele está exercendo uma militância, está sendo proativo em conceder esses direitos. Então, essa que é a diferença. O ativismo, ele pressupõe a judicialização. O indivíduo judicializa e, então, o judiciário vem com essa postura ativista. E, linkando já com a segunda questão, qual que é esse limite, né? Qual que é o ponto de avanço? Até onde o STF ou os magistrados em geral podem ir para conceder esses direitos e de que ponto em diante ele passa a ser ativista? É uma pergunta que, infelizmente, a gente não tem uma resposta objetiva. Várias sugestões acadêmicas, o que a gente mais ouve nos debates lá no doutorado da Faculdade de Direito, aqui, né, em relação ao uso da interpretação ética. A ética é o limite dos fatos nas decisões judiciais. É até o pensamento do professor Giorgio Tomelin, do Estado Legislador, orientando do ministro Lewandowski, e ele expõe isso na tese de doutorado dele.
Entretanto, eu acredito que também não é, em que pese todo o respeito e toda a deferência ao professor Tomelin, que é extraordinário, e me parece que também seja difícil a gente estabelecer esse limite ético, porque a ética ela ainda é mais filosófica ainda do que a própria previsão constitucional. Então, infelizmente, como eu disse na minha exposição, o mundo ideal dentro do que nós temos, já que o STF não vai querer voltar atrás em determinados avanços que ele praticou, eu acredito que seria a autocontenção da parte dele. E até eu vi uma pergunta aqui sobre o aumento das cadeiras do STF, proposta, né, até que está também no livro do Como as Democracias Morrem, sobre se isso também não piora ainda a crise democrática. Eu só queria lembrar que esse livro ele é escrito no contexto americano, e lá, na verdade, existe certa participação popular na escolha do judiciário na maioria dos estados. Então, a gente tem uma escolha diferente do nosso poder judiciário do que lá nos Estados Unidos, por isso não é tudo que está no livro que se aplica a nós. Entretanto, considerando que aqui nós não temos nenhuma participação política na escolha, é por isso que tem essa proposta de que a Câmara dos Deputados, que teoricamente é o representante do povo, ele coloque 11 ministros também na Corte Constitucional. E aí sim o povo teria voz no debate da análise das normas constitucionais. Então, essa seria a proposta, aí também é um pouco pessoal, se o pessoal concorda ou não, mas é isso. E a última pergunta que eu queria mencionar aqui, teve uma aluna que perguntou, STF ruim com, ruim sem. Realmente, é difícil a gente dizer que o STF também só está errando, né? Na verdade, também puxando aqui o link com a professora Regina, a nossa Constituição, ela como eu também disse na minha exposição, ela é recheada de direitos, previsão de direitos sociais, ela é prolixa, ela é principiológica, mas eu acredito que ela peca um pouco na hora de prever os deveres, e todo direito, ele tem que vir acompanhado de um dever, no mínimo o dever de se respeitar o direito do seu próximo. Então, às vezes, o STF tem sido necessário. Eu vou até mencionar o exemplo da professora aqui, na exposição dela, que ela falou do caso da Lei Maria da Penha, começou a ter um movimento ativista antes de ter a edição da lei. A professora que é da área, com certeza, sabe melhor que eu, e o TAM até se chegou a se postular em cortes internacionais, né, na Corte Interamericana, na ONU, da falha da prestação jurisdicional em proteção das mulheres no Brasil, mas por falta da lei, porque a gente não tinha uma lei protetiva para dar essa garantia especial às mulheres que vinham sofrendo com essa violência. Então, esse movimento do ativismo foi o que gerou a proteção das mulheres. Então, realmente, ele avança, ele gera essa crise na democracia, tá, mas não podemos dizer que ele é totalmente ruim. Em alguns casos, a gente teve avanços de direitos fundamentais em virtude da postura ativista do Poder Judiciário. Então, é isso, espero que eu tenha esclarecido aí essas dúvidas que restaram, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que o professor Carlos deve ter caído a conexão dele, né? Ele iria encerrar a fala aqui. Agradeço imensamente, Larissa, agradeço, Regina. Professor Carlos, se voltar, ele volta aqui para encerrar, né? Felipe, Tati foram pontuais nessas observações, contribuindo para esse nosso painel. Se fosse possível, nós ficaríamos discutindo sobre muito mais itens dentro desses temas que são, por si só, já passíveis de muito debate, de muita discussão. Então, eu vou dando como encerrado esse... o professor Carlos voltou. O professor Carlos encerra o painel no socorro. Mas obrigado, viu, gente? Passo para o professor Carlos. Né, normal nosso, que nós acabamos condicionando, esses probleminhas de informática, internet, queda, sempre ocorrem. Brilhantes apresentações. Muito obrigado, professora Regina. Muito obrigado, professora Larissa,
pelos apontamentos. Obrigado, professor Aldo, pela sempre companhia e parceria. E fico muito feliz em estar aqui participando com vocês, tanto Felipe Marques quanto a Tatiana. É sempre uma honra, mesmo que um pouco distante, revê-los. Estamos juntos sempre. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. A professora Heloísa acabou de mandar uma mensagem aqui, continuando agradece as colocações e contamos com vocês. Sempre a parceria da Unimar conosco, a parceria tanto da USP, através da professora Larissa e outros colegas, contamos com essa união. E obrigado a todos que estavam aqui nos prestigiando e assistindo e compartilhando essa troca de conhecimentos. Tchau.